seja bem-vinda ao programa especial da revista Tudo Café com Política, que trata de entrevistas com os políticos da corrida eleitoral aqui da cidade de Cotia, ano de 2024. Eu sou a Alessandra Vespa, jornalista da revista Tudo, e tô aqui com a Roberta, né, Rô? Olá, pessoal, prazer, seja muito bem-vindo, Daniel. Hoje, Roberta Smilari, publisher da revista, tá aqui junto com a Lê para entrevistar, um bate-papo muito legal com o candidato a vereador Daniel Camargo, que tem uma trajetória incrível, assim, da família, né, aqui na nossa região, e vai falar um pouquinho, afiliado ao PL, da chapa da Ângela Maluf, e a ideia aqui é abrir um espaço para todos os candidatos a vereadores, a prefeitura de Cotia, um espaço democrático onde as pessoas possam conhecer um pouquinho mais de vocês, da pauta, né, que vocês sustentam aí dentro do planejamento aí de governo de vocês. É isso. Então, seja muito bem-vindo e o espaço é seu. Muito obrigado pelo espaço, Roberta. Muito obrigado pelo espaço, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês, né? Isso realmente é a democracia, vocês abrirem um espaço para todo mundo estar podendo se manifestar aqui, né, dentro de um bate-papo informal, e para mostrar um pouco dos projetos que todo mundo tem, que é muito importante esse momento, para a gente se aproximar também dos eleitores, eles entenderem um pouco melhor, né, como a gente, por que a gente está na política, por que a gente pretende, né, estar se candidatando e fazer parte desse cronograma todo que é necessário para as eleições. Perfeito, Daniel. Obrigada. Seja bem-vindo. Antes da gente entrar nas pautas, que a gente tem que entrar nas pautas, a gente queria que você contasse para o eleitor quem é o Daniel Camargo, por que política. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Sim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Camargo, né? O nome de campanha está como Doutor Daniel Camargo, sou advogado. Já tenho uma trajetória na vida pública, né, que já vem lá de trás, já por parte do avô, né, pai do meu pai, que ele na época era administrador do DAI, Divisão de Águas e Esgotos, na época era do Sistema Alto Cotia, e que atualmente é a Sabesp, né, que gere todo aquela região lá, o abastecimento, né, que também é levado água para Cotia e São Paulo, só para uma pequena parte de Cotia. Todo o saneamento básico, né, do estado, é isso? Não saneamento básico, mas sim a coleta de água, porque a reserva do Morro Grande, ela abrange mais ou menos 1/3 do município aqui de Cotia. Então é uma área muito grande. E todas as nascentes, elas nascem de dentro da reserva florestal, né, que é uma área verde, de certa forma, preservada, de certa forma, precisa de um policiamento maior, né? E da atividade da Sabesp mais direcionada para quê? Evite, às vezes, a exploração inadequada da região. Então, nós precisamos o quê? Além de, né, cobrar um pouco a Sabesp disso, conscientizar as pessoas do quê? Que aquela área ela precisa ser preservada, né? Lá que toda a água que abastece grande parte de São Paulo, ela é feita aqui em Cotia, ela é gerada aqui em Cotia. Então, se nós não temos a exploração adequada na região, nós acabamos deixando a região exposta e com a atividade desordenada. Então, qual que é a nossa pretensão também, né, de estar nos apresentando? Falando um pouco da família, falando um pouco das raízes e o motivo que estamos na política. Então, o meu avô, na época era administrador, né, do DAI, atual Sabesp, geria toda essa questão do abastecimento, coleta e abastecimento, né, da água para o estado de São Paulo. E o meu pai, logo em seguida, né, morador do Morro Grande, né, que é a nossa região lá colada à reserva florestal, também, na época, estudou, foi fazer faculdade na faculdade estadual, na Unesp, em Botucatu, de medicina. Né? Eu li sobre isso, muito legal. Fez especialização lá como oftalmologista, acabou vindo para Cotia também e, desde então, trabalhando aqui na região de Cotia. E logo quando ele se formou e voltou para Cotia,
ele já foi convidado a ser candidato a vereador, né, aqui no município. Então, por ele também sempre morar nessa região, meu avô também já foi foi chamado a ser candidato a vice-prefeito também, de um antigo ex-prefeito. Então, a gente tem toda essa história na política. Meu pai se candidatou a primeira vez, foi eleito a primeira vez de 88 a 92, de 92 a 96, e depois ficou todo esse tempo fora e foi voltar de 2004 a 2007, né? Então, ele tem uma trajetória muito boa na política, né? O meu pai também é o Dr. Laércio Camargo, mas ele é médico, né? Muitas pessoas confundem, né? Que às vezes a família do Carlão Camargo, né? Que é o nosso ex-prefeito, mas são famílias distintas, né? E parte da família do meu pai também, ela foi fundadora, né? De Cotia. E também tem o bairro dos Camargos, aqui em Carapicuíba, que também fazia parte da minha família. Né? Então, isso... É interessante colocar isso, desculpa te interromper, porque eu mesmo fiz uma pergunta quando eu conheci o Daniel sobre essa questão, porque a gente vê vários Camargos por aqui e eu imaginava uma família só. E não é, né? São duas famílias, né? Grandes, né? Na verdade, eu acredito que até mais. Até mais? Né? Ah, tá. Porque o Camargo é um nome bem comum bem também. Comum, tá. É um nome direcionado, mas é engraçado que aqui na região teve, né, famílias que, de certa forma, fizeram parte do crescimento também, né? Conheço a família do Carlão Camargo, né? Tenho proximidade também com eles. Mas são Camargos distintos. Okay. E que também, né, meu pai nessa caminhada pública acabou desenvolvendo bons trabalhos, né, voltado também à questão da saúde no município, como secretário 2 vezes da saúde e 1 vez do meio ambiente. Então ele acabou desenvolvendo um trabalho muito interessante para a nossa região. Isso eu acabei acompanhando, né, desde criança. Meu pai sempre fez questão de me levar nas reuniões, né, de mostrar a necessidade de determinados bairros, o que era necessário fazer para o crescimento ordenado, para a geração de emprego, para, né, desenvolvimento da região, né? E para incluir as pessoas na sociedade também, que de certa forma em muitos locais ficavam desamparados e não tinha assistência necessária para incluí-los na sociedade. Então, eu cresci com isso, aprendi isso, jogava futebol também no campo do Morro Grande, né? Fazia o treino lá das crianças. Minhas irmãs também tinham um time das mulheres lá na região do Morro Grande, então jogavam bola com o time, participavam de campeonatos da região de Cotia, campeonatos de várzea, né? Futebol de várzea, o time do Morro Grande, o qual meu avô foi um dos fundadores, né? Que é o Cachoeira da Graça. O meu pai foi um dos presidentes também do Cachoeira da Graça e eu tive a oportunidade de fazer o treinamento também quando eu era pequeno, aos sábados de manhã, lá no deixa eu cortar. Como se fosse um campo? É um campo, né? Que a Sabesp concede pro pessoal do bairro ali jogando o futebol. Sim. Então, é um local assim que é aberto ao público, né? Tem hoje a administração atual que trata lá dos assuntos, mas na época eu também tive a oportunidade e as pessoas às quais eu me encontro até hoje, quando eu vou lá visitar a comunidade, conversar com as pessoas, verificar a necessidade da região, né? E também colocar nossas propostas. Então, sempre participava, né? Meu pai como presidente amigo de bairro do Morro Grande também, da festa das crianças, né? Festa de final de ano. Inclusive, meu avô era fantasiado de Papai Noel, era colocado, né? Naqueles caminhões do Corpo de Bombeiros, no cestinho lá atrás, era levado até a igreja, né? Do Morro Grande, e daí na igreja do Morro Grande descia, daí lá tinha algodão doce, hot dog, né? Tinha trenzinho que às vezes meu pai também alugava, a criançada ficava maluca, assim. E tinha os kits, né? Uns brindes que a gente colocava para as crianças estarem participando, né? E no Dia das Crianças, um dia especial também, para atrair a comunidade e mostrar, né? Que também esse trabalho social não deixa de ser muito importante, que é uma atenção distinta do qual a municipalidade, às vezes, pode estar fornecendo para determinada região. Então, é muito importante, né? Inclusive do programa Viva Leite, que é um programa do governo estadual que direcionava os leites para as mães que
realmente precisavam, né? Tinham que cumprir alguns requisitos para participar do programa, mas eram destinadas às pessoas que realmente necessitavam. Então, isso eu acompanhei desde pequeno, né? Sempre participei disso, né? Tinha lá o pessoal que sempre andava junto com a gente, era um pessoal que eu conheço até hoje, né? Um pessoal que sempre reconheceu o nosso trabalho. Daniel, então, só para entender, os vereadores, eles geralmente estão ligados a regiões, a bairros, enfim, não é a cidade inteira, por isso que existem vereadores para representar. Você estaria mais ligado a essa comunidade do Morro Grande, você acha? Ou tem alguns espaços outros? Como que você vê isso? Eu não digo que eu estou mais ligado àquela região, né? Eu acho que o vereador, ele é eleito para gerar o município inteiro, né? Então, é aquela coisa, o vereador não pode apenas pensar em uma região específica e deixar de lado outras regiões que também têm a mesma carência e necessidade, às vezes, de um poder público atuante, né? Então, por meio da política pública, você consegue amparar determinadas regiões, consegue levar creche, escolas, às vezes programas de distribuição de cestas básicas. Então, a política, ela serve o quê? Para você estar verificando a necessidade de determinadas regiões, utilizando o mecanismo público para atender às necessidades das pessoas. Então, o que o vereador precisa fazer é estar circulando no município como um todo, né? Tá escutando as necessidades de cada região específica, faz os ofícios para o prefeito. Se a lei não concede determinados benefícios que podem ser concedidos mediante lei votadas na Câmara de Vereadores ou até mesmo por decretos pelo prefeito, o vereador é obrigado a fiscalizar a lei. Então, se não tem, cria a lei, é votado na Câmara de Vereadores, é sancionada pelo Executivo e entra em vigor em determinada competência, né? Então, é muito importante o vereador ter conhecimento disso, né? Os candidatos também, para saber a real necessidade do vereador e como o vereador, de certa forma, deve se portar perante as necessidades do município. É claro que hoje em dia, né, existem vereadores que são mais atuantes em determinadas regiões, mas isso não deixa do vereador Olhar para o todo, olhar para o né? todo e deixar de executar determinadas ações na região como um todo ou fazer benfeitoria, né, Bacana. em Agora, projetos. o que eu vejo também, falta de planejamento aí dentro dos temas que você aborda na sua divulgação, eu acho que tem um pilar muito importante que é de meio ambiente, né? Que você fala muito. Provavelmente por essa história, né? De Sim. você viver que é um marco aqui na região, né? É um ambiente, é um local, Morro Grande, que a gente briga pela sustentabilidade, né? A gente, como mídia, coloca toda hora isso, né? Mas eu queria entender um pouco melhor, porque o que você imagina desenvolver dentro desse tema, né? No meio ambiente, Sim. o que você planeja? Essa questão socioambiental, né, que eu coloco, é uma questão para o desenvolvimento ordenado da região. Então, não adianta, né, chegarmos em determinada região e falarmos assim, não, vamos criar tais situações aqui, mas não explorar da forma consciente, né? Nós precisamos trazer o quê? Como já foi feito naquela época, e meu pai também foi um dos idealizador do projeto e iniciou a executar, mas infelizmente acabou não indo adiante, né? Não por culpa dele, mas da época de alguns outros procedimentos políticos que acabaram não acontecendo. Então, ele, de certa forma, ele aplicou, né, no plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, que rege o município durante 10 anos, né, as diretrizes que regem o município. Ele criou a Estrada Parque para chegar no Morro Grande, criou ao entorno da reserva um polo de ecoturismo, explorando pequenos trechos como se fosse utilizando pequenos trechos para exploração turística, okay, né? A concessão de algumas casas da Sabesp, que na época era do estado de São Paulo, hoje foi privatizada, né? Então, na época, foi concedido algumas casas da Sabesp para criar o atendimento, né, dos turistas, a guarda ambiental municipal, uma creche, um posto de saúde.
e outros pontos, né, de atendimento que favoreciam o quê? A exploração turística de forma consciente e ordenada, né? Até mesmo com passeio a cavalo, com passeio nas trilhas, orientada com profissionais capacitados para isso, e promovendo o quê? A utilização do meio ambiente de forma consciente e ordenada, para que não seja explorado de qualquer forma sem o devido respeito ao meio ambiente, né? Prejudicando assim, às vezes, os seres vivos que moram em torno da reserva, enfim, e vivem naquela região. Então, foi um projeto muito importante, né? Também com a criação da Estrada Parque, a criação da rede hoteleira. Então, os próprios moradores da região teriam um estudo, uma capacitação para trabalhar dentro dessa rede hoteleira, né? Você geraria empregos dentro daquela região para as pessoas, às vezes, não precisarem pegar um ônibus ou um meio de transporte e ir para São Paulo para trabalhar em outra região diversa do município da qual a pessoa mora. Então, você já estaria levando o mecanismo público com uma legislação específica e com a iniciativa privada para o crescimento ordenado dessa região sem que interfira no meio ambiente e sendo explorado de forma consciente. Então, é aquela coisa que meu pai falava. Quando o filho é bom, aparece um monte de pai, né? E quando o filho não é bom, as pessoas se afastam, mas nessa criação, o DNA desse projeto, muitos outros tomaram frente dizendo que eram os responsáveis e idealizadores, mas o DNA, ele acabou vindo do meu pai para mim, e eu também, com essa consciência política e socioambiental, acabei desenvolvendo também esses pontos de crescimento voltados ao meio ambiente, né? Certo. Então essa é uma proposta que começa no seu pai e não foi para frente, enfim, mas que você vai levar na tentativa de fazer. Isso é a proposta. Sim, então o empreendedor que chegar, empreendimento que chegar teria que dar uma contraproposta, é isso? Na verdade, seria interessante criar novas leis, né? Porque isso daí foi feito lá atrás, acabou não indo adiante. Houve também uma nova aprovação do plano diretor, então seria interessante até fazer uma revisão desse plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, para quê? Destinar as necessidades vigentes, porque não adianta a gente às vezes falar num crescimento em determinadas regiões sem ver o que atrai o turista, né? Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, a Granja Viana. A Granja Viana é um cartão postal de Cotia, né? É a chegada do pessoal, dos turistas e das pessoas que vêm visitar a região. E se a gente não tem uma estrutura adequada, às vezes até de certa forma da rede hoteleira, né? De ter também o comércio, os restaurantes, né? Para a pessoa vir, passar, ter uma exploração adequada, ela já se desanima em conhecer o resto. Então, aqui a Granja Viana deve ser preservada, né? O centrinho da Granja, o entorno da Granja Viana, porque é uma região verde que a gente tem, é uma riqueza muito bonita aqui, diferenciada de outros bairros, né? Cada um com a sua real necessidade. Mas aqui é uma região muito diferenciada, né? Que partiu era uma fazenda do Niso Viana e foi particionada em lotes grandes. Isso daí eu acredito que deve ser preservado. Não sou contra a expansão urbana, né? Sou a favor, mas em regiões que às vezes podem ser exploradas de outra forma e até mesmo com ruas maiores, né? Sempre tendo colocado um estudo adequado para cada região e não, às vezes, expandindo de uma forma desordenada, né? Então, Daniel, porque a gente vê, né, algumas situações que aconteceram na nossa região, né? Então, desenvolvimento, né, dos grandes empreendimentos em vias estreitas, não tem calçadas, a gente não tem vias para chegar em grandes shoppings, né? Se a gente vê a entrada do The Square, é um sufoco. Aquele retorno do 23, mesmo para o shopping da Granja, é um horror, né? Fora isso, aos finais de semana, a gente vê, por exemplo, a Animalia Park, que chegou, que foi um grande investimento na região, mas travou a Raposo, né? Então, em alguns horários, no verão, é impossível, né? Você ir para sentido Ibiúna. Então, é um olhar que a gente espera de um candidato que
se preocupe com isso, porque é o que você falou, a Granja Viana era um cartão postal, né? Onde um bairro gostoso de se viver, tranquilo. Hoje, para você chegar aqui, que é fazendinha, dependendo do horário, você não consegue chegar. Então, a gente precisa dessa preocupação, sabe? Que o candidato, de fato, faça alguma coisa a favor e que tenha essa preocupação, né? E essa contramão, né? Que, poxa, vem um empreendimento, mas o que ele vai dar em troca da sociedade, né? É isso, da infraestrutura. Isso é uma falta que a gente tem. Sim, é um ponto muito importante, porque como morador aqui da região, né, além de frequentar também o Morro Grande, tenho a família da minha mãe, né, que é também aqui da região da Granja Viana, amigos também da família do Kenjiquiri e demais famílias antigas aqui da região. Então, eu tive a criação também, além dessa questão social, na região do Morro Grande, na Granja Viana também, da qual eu estudava no Colégio Objetivo, né, desde pequeno. Você estudou no Objetivo, legal. A vida inteira, né? Centro da Granja. Centrinho da Granja, então andava aqui na Granja para cima e para baixo, na casa dos amigos, né? Frequentava o Centrinho da Granja. Então a Granja era... A gente tinha uma outra perspectiva, né? E aos poucos foram chegando, né? Por exemplo, o McDonald's na época. Aqui não existia praticamente nada. Eu lembro disso. Quando chegou o McDonald's aqui, a gente... Nossa, o McDonald's. Chegava lá, o hambúrguer na promoção, acho que de quinta-feira ou quarta-feira, eram R$2 o hambúrguer. Nossa, faz tempo, hein, Daniel? Pelo amor de Deus. Não, o Objetivo, o pessoal do Rio Branco, que também tinha lá... tinha uma atividade na parte da tarde lá, que eles executavam, então acabava juntando o pessoal do Rio Branco, o pessoal do Objetivo ia também, na hora do almoço estava todo mundo lá, enfim, e era muito gostoso. Mas daí já foi um boom, assim, né, que chegou aqui na Granja, a gente, né, foi sentindo crescimento, depois, mais pra frente, o shopping da Granja também, porque Cotia não tinha shopping, né? Falavam, mas Cotia não tem nem shopping, né? Então foi crescendo e a gente foi acompanhando todo esse passo a passo do crescimento, e vendo as reais necessidades, né? Então, a vida inteira estudando no colégio aqui da Granja Viana, né? No Objetivo. Depois, acabei indo fazer a faculdade em São Paulo, né? Me formei na FMU em Direito, passei na OAB também. Junto com isso, trabalhava, né? Com meu pai, trabalhei determinado tempo com meu pai na Câmara de Vereadores, né? Acompanhei o funcionalismo do órgão público, né, de uma forma interessante de aprender, não de uma determinada forma, às vezes que... Só uma pergunta, a partir de que idade você começou a participar efetivamente desse mundo, né, de política e acompanhando seu pai, assim? Olha, de política, pelo meu pai ter sido vereador de 88 a 92, de 92 a 96, de 2004 a 2007, eu nasci em 87. Então, meu pai sempre desempenhando trabalhos sociais junto com isso. E meu pai sempre, mesmo na época que perdeu de 96 a 2003, né, que ele não se elegeu, ele não deixou de executar, né, o seu trabalho social no município. Então, eu sempre acompanhei a trajetória dele e sempre fui aprendendo, né, em reuniões, em campanhas, em momentos que não era campanha política, mas era campanha de presidência amigo de bairro, né? Meu pai trabalhava, era chamado também para a questão do voto consciente aqui da Granja, né? Já era reconhecido aqui no município por ser médico, por ser oftalmologista há mais de 40 anos também. Ele também era um dos médicos responsáveis no Hospital da Graça, que ficava no Morro Grande, que fica no Morro Grande, mas foi desativado. Inclusive, o hospital é do meu tio, Dr. Francisco. Hoje está desativado, já faz uns 5 ou 7 anos que está desativado. Mas teve uma função também social muito importante na nossa região. Eu acabei acompanhando todo esse projeto, inclusive na época da pandemia, meu tio fez contato comigo e falou assim, Daniel, você tem contato com a prefeitura? Eu falei assim, olha, não estou com muita proximidade, mas eu conheço as pessoas lá. Ele falou assim, olha, quero colocar o hospital à disposição do município em caráter gratuito. Eu não quero cobrar nada, mas eu estou vendo a real necessidade do quê? De que os leitos dos hospitais particulares vão encher,
da municipalidade que pode ter, né, uma carência na criação de leitos ou na necessidade de utilizar leitos, então estou colocando à disposição do município em caráter gratuito. Fiz o contato, fiz o intermédio com o secretário da Saúde, fizemos o acordo com eles, né, o contrato com eles, e, enfim, foi colocado à disposição em caráter gratuito, foi utilizado na época, não precisou utilizar os leitos, mas utilizou a parte da cozinha para continuar fornecendo merenda para as pessoas que estavam, para os alunos da escola e tudo mais, e para os profissionais da saúde que estavam desenvolvendo o trabalho. Então, foi um momento importante, né, por utilizar a cozinha industrial, né, também projetada para atender bastante gente, enfim. Então, foi um posicionamento que na época eu tive que, né, acabou tendo um direcionamento legal e que foi utilizado pelo município, né, para a necessidade da época, que foi uma questão que abalou muita gente e perdemos muitas vidas, né. E eu queria voltar um pouquinho, porque eu fiquei com uma dúvida, que você falou uma coisa, eu falei, opa, peraí. Você falou assim, vamos poder revisar o plano diretor. Esse plano diretor que foi aprovado em Cotia, ele pode ser revisado? E se sim, é uma pauta que você vai brigar por isso? Sim, isso eu acho que é interessante, né? Então já tivemos posicionamentos tanto da Ângela quanto do Edson Silva, o vice dela, que, de certa forma, é necessário revisar o plano diretor, né? Para verificar algumas regiões, o que foi aprovado e o que precisa ser revisto. Então, como advogado também, né, lei complementar supre lei complementar. Então, na questão do plano diretor, sendo uma lei complementar, a gente consegue rever e sendo aprovado pela maioria mínima, né, dos vereadores. Né? Então, deve ser aprovado na Câmara de Vereadores e com isso, né, lei complementar, suprindo a lei complementar, você consegue às vezes revogar, né, alguns instrumentos que já foram aprovados, alguns artigos que já foram aprovados, para depois conseguir dar o destino correto, né, de alguma coisa que foi, de certa forma, aprovada para suprir algumas necessidades, né? Sim. Então, eu acho que esse também é um dos requisitos, né, que eu coloco bem importantes, né, de ter uma pessoa, de certa forma, com propriedade no assunto, que já trabalhou na Câmara de Vereadores, já fiz estágio em São Paulo, no escritório, na Faria Lima, durante 2 anos também. Voltei para Cotia, trabalhei como fiscal de rendas do município, mais específico, do departamento de ISS Obras, né? Então, tudo que era aprovação de projeto, construção, regularização, passava pelo departamento, eu fazia toda a parte fiscal também da análise e encaminhava para a Secretaria da Habitação, que era a secretaria competente para a expedição do alvará de construção, do habite ou de regularização, mas eu ficava responsável pela parte tributária, né? Da qual também eu acabei dando direcionamento na minha vida profissional no direito tributário. Inclusive também, logo que eu saí da prefeitura e dei entrada na inscrição da OAB, por exercer atividade incompatível com a advocacia, que era essa na parte de tributos. Dei entrada depois que eu me desliguei, né, dessa área de tributos e também fui chamado na OAB para ser presidente de comissão, né? Então eu criei a comissão do contencioso administrativo tributário da OAB de Cotia, da qual também eu via a real necessidade dos contribuintes quando eu trabalhava dentro da prefeitura, e quando eu saí eu pude estar fazendo procedimentos para orientar os contribuintes e também projetos até mesmo de alteração na legislação municipal, vendo algumas falhas que não deveriam existir, né? E sim aprimorar, e me coloquei também à disposição do município, independente da posição que estaria no momento, mas me coloquei à disposição de poder ajudar o município e contribuir com o meu conhecimento para fazer o procedimento adequado, né? Não cobrando, de certa forma, o imposto a mais ou a menos. E hoje também a questão do imposto é muito importante, porque eu acho que a gente precisa também trazer empresas para cá, mas também conceder um certo benefício fiscal, né? E, digamos, de forma correta. Talvez criando um programa de capacitação do município, onde você,
concede um certo benefício para as empresas que venham para Cotia ou que estão em Cotia, concedem um certo desconto no IPTU, que é competência municipal, ou no ISS, que também é competência municipal, de acordo com a atividade da empresa, e que contratem esses profissionais que estão sendo qualificados por programas municipais aqui mesmo no município. Então, você acaba estimulando a pessoa que mora no município a entrar nesses programas da prefeitura. As empresas que estão estabelecidas aqui vão se conveniar com a municipalidade diante desses programas, e com isso a gente consegue, né, até mesmo desafogar o trânsito, né? Porque as pessoas não vão precisar ficar indo e vindo, e sim tendo um trabalho aqui no município. Incentivando, né? O trabalho claro, aqui no município. É bom ouvir isso porque deixa a gente um pouquinho mais com esperança, pelo menos, né? Não tá tudo perdido, né? Não, e outra coisa, né? Uma das pautas da Ângela que teve aqui é a redução do IPTU. Você acha, então, que é possível? É Sim. possível a gente imaginar, né, que isso possa ocorrer aqui efetivamente, assim, para... Eu acho que é muito possível isso, né? Tá. Inclusive, quando eu estava estudando para a OAB na segunda fase, por não ter tanto prática na segunda fase, por estar exercendo outra função, eu acabei vendo a real necessidade do quê? Na época que eu trabalhei na prefeitura, na tributação, eu fui convocado para fazer também as revisões dos IPTUs. Bem na época que houve o aumento dos IPTUs, acho que foi 2014, se não falha a memória. Então, fui responsável em coordenar uma equipe, né, do IPTU, com os processos de revisão, que entravam em um volume muito grande no município. Então, eu acabei fazendo mais de 100 processos de revisão. Existiam diversas equipes, mas eu fiquei responsável por uma equipe, fazia o procedimento e verificava, né, se estava correto o lançamento ou não. Então, eu vejo, né, como técnico também na área jurídica, que existem procedimentos legais que conseguem contornar essa situação, adequar a uma cobrança que não onere tanto o contribuinte do nosso município e que, de certa forma, não prejudiquem também a arrecadação do cofre público, né? Então, você consegue fazer isso de uma forma bem estruturada e de uma forma correta para que o prefeito não se responsabilize com uma renúncia de receita, né? Uhum. Então, tudo mediante lei complementar, alterações em normas e para fazer o procedimento legal. Então, acho que a Ângela, ela está sendo muito bem ponderada em estar sentindo a real necessidade da população, e ela, né, digamos, por ser mulher, né, as mulheres elas têm um tato, né, mais aguçado do que os homens, né, não descredibilizando qualquer um, mas Claro. a Ângela, eu vejo ela como uma pessoa capacitada, como uma pessoa também técnica, e que ela enxerga também os reais anseios da sociedade e que devem ser, né, de certa forma, mudado, não que A estava certo e B estava errado. Uhum. Não. Eu acho que isso daí, ao longo, né, de um governo, isso é analisado, e a pessoa que vai gerir, né, o nosso município, ela tem que estar ciente e capacitada para entender a real necessidade da nossa região. Então, a Ângela eu vejo como uma pessoa da qual eu apoio como candidata a prefeita de Cotia, e o vice Edson Silva, muito bem capacitada. Ela já teve uma trajetória muito bonita na administração pública, né? Então, eu vejo ela como uma pessoa experiente e uma pessoa que vai saber atender os anseios da nossa população. Perfeito. Legal. Bom, a gente pode mudar de pauta então, né? Bora. Tem algumas coisas legais aqui, a gente tem segurança para falar, mas eu acho que eu queria puxar educação. Uhum. Por quê? Eu tenho um dado aqui que é uma coisa que eu quero falar, a gente quer falar com todos os candidatos, que me surpreendeu. O IDEB de Cotia, ele tem uma nota de 4,8. E se a gente pegar as cidades vizinhas, eu tô falando, ó, Embu das Artes, nota 5, Carapicuíba, nota 5, Barueri, 5,5 e Osasco, 4,9. Cotia, que tem grandes escolas, grandes profissionais, está atrás, né? Como que a Câmara pode legislar a favor da educação e o que você acha que você, eleito, pode também melhorar isso, Daniel? Sim.
Eu acho que existem programas, né, de certa forma, que aumentem a grade curricular dos alunos, né? Às vezes, o estudo não fique somente... de Cotia, a competência é só no ensino fundamental e médio de competência do Estado, né? Então, eu acho que devem ter programas, às vezes, que também você consiga inserir na grade curricular programas que você deixe também de aprender as matérias curriculares, mas sim também as extras, como também a questão do empreendedorismo, né? Que acredito que esse ano, se não me engano, já teve algum início, né, aqui no município de Cotia. Então, as pessoas, às vezes, o que acontece? As crianças, elas estão lá estudando, mas não têm uma noção de empreendedorismo. Isso, hoje em dia, né, é uma coisa que está em alta. As pessoas estão sendo empreendedoras, às vezes não com estudo adequado para isso, mas também seria interessante colocar na instituição de ensino para que essas pessoas tenham conhecimento também, além da matéria, que seria o básico, de matérias extracurriculares e que são, de certa forma, necessárias, às vezes, por ele não ter uma certa habilidade com as matérias curriculares, mas a extracurricular vai estar sendo tão, às vezes, mais proveitosa do que a curricular, né? Então, eu acho isso muito interessante também para o crescimento e oportunidade, às vezes, para os jovens de regiões mais afastadas, que também, às vezes, necessitam de uma falta de comunicação ou para receber determinadas informações. Essa questão do empreendedorismo, eu acho que é muito interessante, porque ele acaba também desenvolvendo seu próprio negócio na região onde mora e acaba, de certa forma, tendo um mecanismo adequado para suprir a sua real necessidade. E com isso também a gente consegue, né, adequando os jovens a essas situações também da educação, da saúde e do emprego, você acaba suprindo uma necessidade para as pessoas terem as suas escolhas, né? Deixar os jovens com a escolha na palma da mão e às vezes tomar a decisão, o caminho que eu quero é para cá ou é para cá, né? Então elas vão ter essa escolha na palma da mão, você vai estar dando suporte para eles estarem escolhendo com um mecanismo público ou até mesmo sem, por meio de ONGs, mas daí seria um trabalho muito grande, muito amplo, mas o certo seria no mecanismo do poder público estar fornecendo esse tipo de informação para os jovens e trazendo com isso a geração de mais empregos, enfim, de outras situações de educação. Os cursos profissionalizantes, né? Eu entendo que seria esse o caminho, né? Para gerar também outras possibilidades, né? Para emprego, porque hoje os cursos profissionalizantes colocam muita, né? Essa carência que se tem de possibilidade de profissionais aqui na região, sabe? Criar isso também para gerar emprego na região, né? Eu entendo que pode ser um caminho também, né? Sim, e acho que não só a questão também de curso profissionalizante, mas também, de acordo com o plano diretor e lei de desocupação, detectar nas regiões qual será a forma do crescimento da região. Se há necessidade de explorar mais o comércio, mais o turismo, mais a rede hoteleira, mais a atividade de inclusão social. Enfim, você capacitar essas pessoas com conhecimento técnico de acordo com o projeto do plano diretor que vai expandir determinadas regiões com determinados assuntos. Então, você já consegue direcionar o tipo de capacitação das pessoas que moram em determinadas regiões para suprir o anseio e necessidade de algum particular, né, que esteja querendo desenvolver algum projeto, né, um empreendimento na região. Muito interessante. Legal. Passando... Você queria falar mais alguma coisa sobre essa pauta? Vamos pular. Então, acho que um outro tema importante, né, que a gente aqui, como morador desse município, claro que não seria uma questão isolada, a gente sabe que as grandes cidades, né, passam por isso, mas é a questão da segurança. Como que você imagina melhorar, que é uma pauta, né, recorrente? E acho que
Eu tava até conversando com algumas pessoas. A impressão que dá é que a violência aqui, ela não é o roubo de celular, não é igual São Paulo, né? A gente não vê isso é muito, muito esporádico. Mas teve agora o caso do Projota, que entraram no condomínio dele. Na a gente casa. vê, na casa dele. A gente ouve, fulano teve a casa invadida no condomínio tal, GCM na frente das portarias. É um outro tipo de Sequestros, né? Relâmpagos. sequestros, né? A gente teve muito. Muito, Então é uma muito. Teve até violência mais diferente. no passado. Teve. Eu acho que teve aí A época do Pix foi muito forte, né? Exatamente. Quando saiu o Pix. Nossa, foi incrível. Assim, aqui no centro da Granja, né? Eu lembro, na rua São João, a gente estava desesperado, ninguém passava. Enfim, como que você vê isso? Porque a gente precisa melhorar, né, Daniel? Sim, A gente precisa melhorar. com certeza. Eu vejo hoje a Guarda Municipal, desde que foi criada, enfim, a Guarda Municipal tem um poder muito atuante e muito bom aqui na região. Inclusive, isso é de alguns motivos que a Secretaria do Estado de São Paulo não encaminha mais policiais militares para a região, porque aqui em Cotia a Guarda Municipal ela supre determinada carência de acordo com uma nota do Estado inteiro. Então, eu até fiquei meio preocupado com isso, perguntei se não tinha como direcionar mais, mas pela fonte que eu tive, falaram que não dava pela questão da nota que a Guarda Municipal tem. E a Guarda Municipal realmente é muito efetiva, é uma guarda que você liga, ela chega de prontidão, né? Nunca tive problema assim com a Guarda Municipal, mas eu vejo que ela precisa ser, de certa forma, melhor remunerada, né? Melhor remunerada. Tem que ter mais concursos públicos, né? Para chamar mais policiais, mais guardas municipais para fazer parte do corpo, né? Da Guarda Municipal, e você conseguir ampliar o leque da Guarda Municipal. Então, eu vejo a Guarda Municipal como uma guarda muito efetiva, mas precisamos também melhorar, né? A remuneração, né? E até mesmo trazer mais pessoas novas, né? Mais guardas municipais novos, para estar podendo combater, né? Porque hoje em dia a gente vê que é em todo lugar, mas eu acho que a gente também fazendo programas, né? Inclusive em escolas, junto com a Guarda Municipal, você acaba levando essa conscientização para as pessoas que estão lá, né? Na fase de estudo e tudo mais, fazendo a Guarda Mirim também, né? Que é muito importante, ter essa aproximação, e a Guarda Municipal já tem um trabalho interessante nessa questão. Então, acho que a gente tem mecanismos para fazer essa mudança, mas a gente não pode pensar só na segurança pública, né? A gente tem que pensar no emprego, na geração de emprego, o que a gente vai poder fazer para as regiões, na questão da educação para as pessoas, né? A questão da saúde também. Então, acaba abrangendo um monte de leques que são necessários estarem, né, em conjunto para o mecanismo rodar em uma só direção, né? Não faltarem peças para abrirem brechas para outros caminhos. Então, acho que a Guarda Municipal é muito efetiva e que um programa, né, com até mesmo o concurso público, eu acho que já seriam pontos importantes para estar trazendo mais profissionais capacitados para cumprir também ou até mesmo com a criação de bases fixas, né, em pontos específicos, e de acordo com o número de boletins de ocorrências que estão sendo abertos por regiões, né? E todo mundo precisa estar consciente do que, se deixar de abrir o boletim de ocorrência, a polícia não vai ter informação de onde está sendo necessário mais viaturas ou mais patrulhamento. Então, acho isso muito importante também, levar essa conscientização para os munícipes, né, e para a sociedade como um todo, de que é necessário, sim, sofreu algum tipo de abordagem, de procedimento, né, por outras vias, é necessário, sim, fazer o boletim de ocorrência para que as autoridades competentes tenham informação correta, né? Você abordou um ponto muito importante, que eu acho que é isso, sabe? Muita gente sofre com determinada violência aqui e tal, e não faz o boletim de ocorrência. E é o que você falou. Eu escutei isso, porque eu já passei, e a própria delegacia disse, olha, a gente tem muito pouco aqui, então para
ir atrás ser tomada uma ação, precisa ter um volume. Precisa ter, né, a causa e efeito, claro. Né? Então, isso é muito importante. E eu acho que uma coisa que assim, fez bem para a nossa região, na questão de segurança, foram os totens. Colocaram Sim. aqueles... Com o botão, que você fala direto, isso, né? Tem câmera. E câmeras, eu acho que é legal. Ampliar isso seria bom, eu né, acho que essa ampliação seria legal, além das bases. Isso. Eu acho que as bases são boas também. Bases fixas em pontos estratégicos, isso. né? Porque a base fixa, vê uma moto passando mais rápido, já fala com a central já passa a informação, não, houve tal procedimento assim, e o mecanismo de inteligência desses totens que foram colocados, eles são muito bons. Então, eles têm uma inteligência que até detectam, né, que ia ser implantado, não sei se chegou a ser implantado, que na época eu conversei com o secretário de segurança. Né, que está fazendo um belo trabalho também. Mas eu cheguei a conversar com ele, ele falou que até ia estar verificando a característica da pessoa, se usa óculos, se não usa, a cor da camisa, da camiseta. Então, já pegava o perfil da pessoa. E a pessoa ligando, fazendo boletim de ocorrência, isso já é para o sistema. Se passasse por um totem, isso daí já ia ser detectado. E já conversei também com pessoas na delegacia que até mesmo fizeram, né, prisões em outro município por terem essas câmeras de segurança e conseguir detectar o local que era feito esse trajeto, né? Porque a gente tem uma grande dificuldade aqui, que são as grandes vias. Né? Então, isso eu escuto muito, porque a Granja Viana ela está circundada pela rodovia Raposo Tavares. Então, por exemplo, dependendo do lugar, né, o meliante, enfim, o bandido, ele tem uma rota de fuga muito fácil. Esse é um grande problema que a gente tem aqui. Então, se a gente tem esses pontos, né, fixos e além de, claro, a inteligência aí nesses sistemas, a gente entende que pode melhorar um pouco, né? É isso que a gente precisa. Um pouco, mas então, briga por isso aí, se você for. Mas é como aquele todo que eu havia falado, né? Para as peças se encaixarem e tudo girar numa mesma ordem, para não ter problema também de deixar de dar o estudo e condições adequadas para determinadas regiões, porque não adianta também a gente fechar a Granja Viana, né? Colocar paredes e muros. Você sai da parede e muro, a situação está acontecendo logo na esquina. Então a gente também tem que ter consciência disso, né? E também gerar esses procedimentos adequados e programas junto com a educação, saúde, meio ambiente. Olha, o nosso tempo está acabando. Exatamente. A gente vai deixar um minuto final para que você fale aqui, ó, diretamente pro telespectador, pro ouvinte, enfim, um pouquinho sobre por que ele deveria votar em você, enfim. Mas eu queria fazer uma pergunta polêmica, eu posso? Vamos. Daniel, posso fazer uma pergunta polêmica? Vamos lá. Porque assim, hoje, na política, tá tudo muito polarizado. A gente fala PT, Lula, PL, Bolsonaro e acabou. É o imaginário da política hoje. E você tá no PL. Sim. Né? Então eu queria saber por que você escolheu esse partido e você é bolsonarista? Como que você vê essa imagem mesmo do partido pra você, para suas pautas? Fala um pouquinho disso pra gente. E eu, complementando essa polarização, né? Porque existe, é o que a Lê falou. Invariavelmente as pessoas vão ver, Daniel é do PL. Pronto. Te coloca numa caixinha. Né? Te coloca dentro de uma caixa. E como que você lida com isso, sabe? Sim. Eu acho que, né, todo partido ele é muito importante para quê? Para definir também as diretrizes, né, que você deve seguir de acordo com o partido. Então, o PL é um partido que eu tenho grande aproximação, né, independente do meio ambiente, né, que também eu era de outro partido que era de uma linha mais da parte ambiental, mas o PL também eu vejo como um direcionamento do quê? Do que eu busco também, às vezes, para o futuro, né, de quando eu tiver meus filhos, né, das pessoas que moram na região. Então, eu entendo como que tudo que é imposto não é digerido da forma correta, né? Mas existem braços e formatos que você consegue digerir
e aplicar da forma que realmente seja necessária. Então, é importante, né, estarmos filiados a partidos políticos para sermos candidatos a qualquer cargo eletivo. Então, devemos, sim, seguir, né, as diretrizes do partido e também, de certa forma, atender, né, como um vereador, a real necessidade da população. Então, você não pode também julgar uma pessoa por, mas está do lado assim, assim, assim. Mas existem as diretrizes do partido, mas eu estarei olhando não só para o PL, eu estarei olhando para as pessoas que apoiam o PT, né? E para todos os outros partidos, né? Como a gente falou desses dois que são extremistas, mas a real necessidade da nossa região. Então, acho que com isso a gente acaba fechando um ciclo e atendendo todas as pessoas que realmente necessitam de um atendimento diferenciado. Então, a gente está apresentando nossas propostas, né, nossos ideais para estar entrando nessa vida pública com a nossa história e bagagem, né, de uma Cotia que a gente entende como ser melhor, né? Eu posso não estar certo, mas a gente tem amparo e bagagem para discutir determinados assuntos. Então, é isso que eu peço para o eleitor, né? Para que confiem na minha pessoa, confiem no na minha trajetória, né? Na minha pessoa, e que eu vou estar aberto para ouvir as reais necessidades de todos, né? Das quais eu me propus a colocar como um representante na Câmara de Vereador. E peço para você, eleitor, que confie em mim, acredite em mim e que venham fazer parte dos nossos projetos. Não é o político que é o dono da caneta e o dono da razão de tudo, mas sim a participação de vocês também dentro da política, que é muito mais importante da pessoa que vai estar sentada numa cadeira com uma caneta na mão. Então nós precisamos debater sobre política, precisamos entender a real necessidade, porque a responsabilidade não é só do político, mas sim da participação de cada um de vocês que está atrás dessa câmera, me assistindo e participando disso. Então eu peço para você o seu apoio, o seu voto e a sua consciência para que faça parte desse projeto também. E vamos lá no dia 6 de outubro votar 22022, Dr. Daniel Camargo para vereador, junto com Ângela Maluf, número 55, vice Edson Silva para prefeitos de Cotia. Muito obrigado e até vitória, se Deus quiser. Obrigado. Então encerramos assim. Daniel, obrigada, né? Você tá tudo bem? Quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu só falo para os eleitores, votem consciente, é isso, né? Estudem o candidato, isso é muito importante que a gente está fazendo para vocês conhecerem. Né? Não vai na indicação, vai no que você acredita, isso. Né? E estar aqui é muito bom porque mostra também um comprometimento com o público, sim, né? De você falar, de você se expor, responder, também é muito importante para Cotia. E a gente queria agradecer também, então obrigada a você, Daniel, primeiro, ao Estúdio 21, né? Esse estúdio que tá fazendo uma parceria incrível com a revista Tudo. É um estúdio muito bacana, então obrigada à produção aí, valeu. E os nossos apoiadores de sempre aqui, a Cia Blend Café. Você vai tomar um cafezinho aqui, nossa. Pega lá, Conrado, vamos ver. Vai lá, pra você experimentar. Além de bom, é bonito. Esse que eu ia falar. E é bom, viu? Você vai dar seu depoimento. É uma gracinha. A Padaria Granviana, que oferece sempre os pãezinhos de queijo, um bolinho. A Tudo On, marketing digital, quer ver? Exatamente. Ó. A Cia. É que a gente já abriu, óbvio, né? Mas olha que bonitinho. Vem a cápsula, ó, Dani. Que legal. A gente vai fazer pra você muito provar já. Vou provar sim. Então, muito obrigada, Cia, também. Cia. Valeu, pessoal. Olha aqui, ó. Valeu, até a próxima. A gente encerra, então. Obrigada a todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo espaço e até mais. Até. Valeu.